E aí, galera do primeiro ano do Colégio Adventista de Maringá, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Cristiano, mais uma vez, junto com vocês aqui, para darmos continuidade aos nossos estudos filosóficos. Na primeira parte do nosso curso, nós vimos ali o surgimento da filosofia. Estudamos os principais nomes da antiguidade, começando lá desde os chamados pré-socráticos e a sua preocupação em conhecer o mundo físico, em saber não apenas a sua origem, mas tentar entender como ele estava constituído. Avançamos um pouquinho mais e vimos ali os sofistas, aqueles que se autodenominavam os portadores de sabedoria. A palavra sofia, a princípio a palavra sofista, ela tinha uma conotação positiva, mas com o passar do tempo acabou ganhando uma conotação bastante negativa, principalmente em virtude das críticas proferidas pelo Sócrates. Você se lembra que sofista passa a ser então um adjetivo ou ter o mesmo significado pejorativo daquele que busca utilizar as palavras para defender o seu ponto de vista sem se preocupar muito com a questão da verdade. Lembra-se que o próprio Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Na sequência, depois dos sofistas, falamos sobre o Sócrates, aquele que é tido como o grande responsável por provocar uma virada ali no tema filosófico. A preocupação deixa de ser agora a constituição do mundo ou o surgimento do mundo e passa a ser muito mais as questões ligadas ao campo da ética, da constituição da sociedade como um todo. Como viver bem dentro desta sociedade. Falamos depois sobre o discípulo de Sócrates, Platão, e na sequência, o aluno de Platão, Aristóteles, e fechamos com a filosofia helenística, findando então este período da filosofia na antiguidade. Eu quero convidar você agora para nós conversarmos um pouco mais sobre a filosofia no período medieval. Mas eu quero começar esta aula identificando, deixando bem claro para vocês que período é este. Eu sei que provavelmente você já deve ter visto algumas coisas na aula de história, mas não custa relembrar, não é? Vamos dar aí então esse recorte temporal, vamos estabelecer esse recorte temporal de maneira bem clara. Olha só, quando eu estou me referindo à Idade Média, eu estou falando de um período que vai do século V, grosso modo, de forma geral, não, generalizando aqui, do século V até o século XV. Esta é a datação mais aceita aí pelos historiadores, do século V ao século XV. Este termo Idade Média, ele surge no primeiro momento durante o período renascentista, exatamente então para designar este período entre a Antiguidade e o período moderno, certo? Então esta é a Idade Média. E quais são as características deste período? Você deve se lembrar que a igreja cristã exerce uma grande influência na sociedade. A igreja cristã dá para dizer que tem mesmo o domínio educacional, o domínio da construção de ideias neste período. Professor, como se deu este domínio? Bom, você vai aprofundar um pouco mais isso aí nas aulas de história, mas não custa dar uma relembrada, não é? O cristianismo, ele se espalhou dentro do Império Romano e pouco a pouco foi acontecendo um processo de conversão dentro do Império Romano, até que os imperadores romanos se converteram. No primeiro momento, existe uma diminuição ou fim da perseguição aos cristãos, mas no segundo momento, o cristianismo acaba se tornando, então, a religião oficial do Império Romano. Você se lembra ali que por volta do século IV, do século V, nós temos um processo de invasões dos povos germânicos, os chamados povos bárbaros, que invadem ali o Império Romano. Este contato, esses povos bárbaros, geralmente eles eram pagãos, chamados pelos romanos de pagãos, pois adoravam outros deuses. Este processo de contato entre romanos e germânicos, bárbaros, acaba fazendo com que diversos povos bárbaros se convertessem ao cristianismo. Dessa maneira, você tem agora uma religião que passa a ser religião dos romanos e religião destes bárbaros também. Repara que o cristianismo passa a ser o ponto em comum entre eles e cada vez mais
começa a existir um amálgama, uma mistura entre a cultura bárbara e a cultura romana. E qual é o ponto que une estes dois povos? A religião cristã. Com o passar do tempo, você se lembra que dentro do período medieval, o poder ele era fragmentado. Lembra-se disso? Os senhores feudais, o rei, ele existia, mas governava de fato apenas dentro do seu próprio feudo. Ao passo que a igreja ela tinha uma influência sobre todos os habitantes do reino. Então a igreja começa cada vez mais a ser este poder que está presente em todos os espaços. O poder do senhor feudal limita-se ao seu feudo, mas o poder da igreja ele se espalha, não só dentro do feudo, não só dentro do reino, mas por toda a Europa. Então é desta forma que você percebe aí claramente esta influência da igreja dentro deste processo de construção de conhecimento durante o período medieval. Agora, trazendo um pouquinho mais para aquilo que nos interessa de fato, eu gostaria de destacar com vocês isso aqui. O que é ser filósofo durante a Idade Média? Durante a Idade Média, era chamado de filósofo aqueles pensadores que não tiveram acesso ao cristianismo, seja porque nunca puderam conhecê-lo, como Sócrates, Platão e Aristóteles, ou porque pertenciam a outras religiões, como Maimônides e Avicena. Os pensadores cristãos eram chamados de santos. Santo. É daqui, você talvez já tenha ouvido a expressão Santo Agostinho, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, ou São Tomás de Aquino. Então, estes pensadores cristãos eram tidos como santos. Esta era a nomenclatura que era utilizada. Filósofo, então, eram aqueles que não tinham conhecimento ou não professavam a religião cristã. E estes escritores, esses pensadores cristãos, eles se debruçavam principalmente sobre temas ligados diretamente à fé e à igreja cristã. Eu coloquei aqui para vocês dois pressupostos que são bem importantes e influenciadores da obra destes filósofos. O primeiro é o princípio de queda, a questão da queda. Estes pensadores medievais, trabalhando dentro desse contexto cristão, acreditam que o homem ele é fruto de uma criação, é óbvio, foi criado por Deus, e também o homem ele foi criado bom, mas passou por um processo de queda, houve um processo de ruptura, um processo de separação com o seu Criador. E isso faz com que este homem, se afastando cada vez mais do seu Criador, comece agora a passar por um processo de degeneração. Este é um ponto importantíssimo. E como é possível, então, parar com este processo de degeneração? Como é possível quebrar, diminuir ou mesmo extinguir este processo e fazer com que o homem seja restaurado à imagem daquilo que ele foi criado no princípio? Graças à presença do Messias. Este é um outro pressuposto fundamental para nós entendermos então este processo de construção de conhecimento durante o período medieval. O Messias, Jesus Cristo, aquele que vem enviado por Deus, que nasce no momento exato, de acordo com as profecias, e tem como grande objetivo, através da sua morte, restabelecer a ligação entre a criatura que caiu e o seu Criador. Então, estes são dois pressupostos fundamentais para nós entendermos aí a filosofia medieval. Galera, perceba que nesta primeira aula eu estou trazendo para vocês um panorama de tudo o que veremos nas nossas próximas aulas. Então, eu quero apresentar agora as duas principais correntes da filosofia medieval. A primeira é a patrística. A patrística, ela vai ser a corrente filosófica medieval estabelecida ali por volta do século II até o século VIII. Estes são chamados, este termo patrística, vem do fato de que estes estudiosos são chamados de os pais da igreja, aqueles que se preocupam em fundamentar, em racionalizar sobre a fé cristã. Você vai perceber claramente que é neste período que muitos conceitos que são utilizados ainda hoje pela fé cristã passam a ser cristalizados,
tornam-se mais fáceis de serem entendidos. Muitas questões, como por exemplo a origem do mal, vão ser respondidas exatamente durante este período. Eu quero dividir para vocês, olha aqui, acompanha, não sei se, espero que você esteja conseguindo enxergar bem aqui. Eu destaquei para vocês 3 momentos fundamentais da patrística. O primeiro momento é o momento de defesa. Então, nas primeiras décadas aí, daquilo que nós vamos chamar de patrística, existe uma grande preocupação, nós notamos nos escritos desses autores, em defender o cristianismo. Por quê? Durante muito tempo, na antiguidade, existia a crença de que os povos vencedores conseguiam êxito nas suas batalhas porque o seu Deus era mais poderoso do que o Deus do povo vencido. E agora, se você levar em conta que durante o período das invasões bárbaras, o Deus do Império Romano era o Deus criador, o Deus que faz parte da nossa religião hoje, o Deus cristão, não é? Então isso, no primeiro momento, esses povos bárbaros entendiam que os seus deuses eram mais poderosos do que o Deus cristão, que o Deus cristão é o grande responsável pelo fato do Império Romano ter caído. Qual é a preocupação então destes primeiros pensadores? Rebater esta crítica, defendendo então a fé cristã como fé verdadeira e o Deus cristão como Deus todo-poderoso. Passado este primeiro momento, nos séculos seguintes, a gente percebe que agora existe uma preocupação em construir um sistema de crenças. Meus queridos, eu quero que você destaque aí, se você está prestando atenção nessa aula até aqui, eu quero que você destaque agora, tá? Destaca. Durante este período da patrística, uma grande preocupação é ligar a fé cristã com a racionalidade. Então, é um exercício de razão, mas eu quero racionalizar sobre a fé cristã. Eu quero ligar a razão com a fé. Esta é a grande preocupação. E isso acontece neste momento aqui, quando eu passo agora a construir os primeiros sistemas doutrinários de forma racional, certo? E por fim, nós temos aqui uma reelaboração de doutrinas. Aqui então, os primeiros sistemas filosóficos e aqui uma reelaboração de doutrinas. As doutrinas em si passam a ser construídas. Vamos fechar então? Primeiro momento, defesa. Segundo momento, os primeiros sistemas filosóficos, as ideias de doutrina ali começam a ser construídas. E nesse terceiro momento, de fato, as doutrinas são cristalizadas em normas e códigos que precisam ser seguidos dentro da igreja cristã. O principal nome deste período, é claro que não é o único, o principal nome é um camarada chamado Aureliano Agostinho, também conhecido, ou mais popularmente conhecido, como Santo Agostinho. E eu percebi agora aqui que faltou um H no final. Não sei se você tinha notado, mas eu acabei chamando a sua atenção para isso. Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar um pouco mais nos ensinamentos, nos princípios, nas ideias de Agostinho. Mas neste primeiro momento, o que eu quero que você destaque é que ele é o grande nome deste primeiro momento, desta primeira fase, desta primeira corrente aí conhecida como patrística, ok? Então a patrística que vai do século II até o século VIII e tem como seu principal nome Santo Agostinho. Lembra? Porquê do santo, não é? Um pensador aí cristão. Meus queridos, segunda fase aqui agora é a escolástica que vai do século IX até o século XVI. Neste período, a filosofia cristã, ela passa a ser ensinada próximo das escolas que estavam ligadas à igreja, e por isso recebe este nome de escolástica, porque no latim, scholasticus, é aquele que pertence ou está ligado a uma escola. E quais são as fases, então, que eu vou destacar para vocês aqui deste período? A primeira fase, nós percebemos uma harmonia total entre fé e razão. Você se lembra que eu havia dito que no primeiro momento ali da patrística, uma das grandes preocupações era exatamente esta: harmonizar fé e razão. E nesta primeira fase da patrística, nós percebemos isso de maneira mais clara. A segunda fase, nós temos um processo ali, o início de uma ruptura entre
a fé e a razão, sendo que a fé agora passa a ser vista como aquelas coisas que se relacionam àquilo que é sobrenatural, e a razão se preocupa muito mais em apreender as coisas naturais. Então você percebe que existe ainda uma harmonia, mas já começa a existir uma distinção bem clara. Fé, coisas sobrenaturais. Razão, coisas naturais. E neste primeiro momento, a harmonia ainda era total. Caminhamos então para o terceiro momento, que é o momento de ruptura, onde fé e razão não são mais conciliáveis, ou são coisas bem distintas. E aqui você percebe que este período aqui está caminhando para o quê? Caminha na direção do renascimento cultural e artístico, daquele momento de rompimento, exatamente um momento de racionalismo e um momento de humanismo, que você provavelmente deve ter estudado com o professor de história, ou se não estudou, vai estudar ainda, o renascimento cultural e o renascimento artístico, beleza? Meus queridos, qual era o método então utilizado pelos escolásticos? Vou destacar aqui para vocês 4 pontos, 4 passos que geralmente eram seguidos dentro do processo de produção de conhecimento neste período. O primeiro ponto, você vai fazer a leitura de um texto. Primeiro ponto, você vai pegar determinado autor e vai ler um texto. Segundo momento, você vai buscar outros autores que abordam aquele mesmo tema, para que você possa fazer ali uma comparação entre o texto que você está pesquisando, o texto que é o ponto central da sua análise, e outros autores que abordam um tema semelhante ou o mesmo tema. Terceiro ponto, você vai produzir um documento chamado sententia, onde você busca ali levantar alguns pontos que de repente são contraditórios, ou pontos que você gostaria de destacar, e que existe em comum entre a obra do autor que você está procurando e os outros que foram analisados anteriormente. Por fim, você faz um exercício de análise agora e vai buscar construir uma harmonização entre todas essas ideias, chegando então às suas próprias conclusões. Dessa maneira você passa a ser um especialista, um escolástico no tema, no autor proposto no início da sua análise. Meus queridos, para fechar essa aula, principal nome deste período da escolástica, Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Legal? Então, primeira aula aqui fizemos esse panorama, definindo essa questão do que é o período medieval e destacando ali esses 2 principais momentos, a patrística e a escolástica. Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouco mais e descobrir outros nomes importantes também dentro deste período medieval. Eu te espero lá, ok? Grande beijo no seu coração e tchau!